O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Vamos abrir as Escrituras, ou como diziam os puritanos, o Santo Livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Verso 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Até aí, feche os seus olhos, curva a sua cabeça para mais uma rápida oração. Senhor Jesus, carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Volta teus olhos para esse local, Senhor. Estende as tuas mãos amorosas, indulgentes, providentes. Age, Senhor. Queremos redenção, salvação, avivamento. Mas isso não está em nós. Pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Que haja graça abundante sobre esse local, de modo que o teu reino avance, tu recebas glória para si e nos conforme à imagem do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, para mim sempre é uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui, podendo falar da palavra de Deus com vocês. No final eu trouxe também uns livros, se você quiser comprar eu estarei lá, só que eu não vou poder assinar hoje porque, como vocês repararam aqui, aconteceu um acidente comigo. Sou praticante de jiu-jitsu e eu acho que o meu professor não gosta muito de crente, nem de pastor. Então, em uma luta com ele, uma queda, eu quebrei o meu dedo, mas tá tudo bem. Quando eu voltar vai ter a revanche. Preste atenção aqui na palavra de Deus. Existem muitos temas que a Bíblia aborda e muitas doutrinas maravilhosas. Mas hoje eu vou deixar de lado algumas doutrinas e algumas necessidades suas para tratar daquilo que você tem de mais importante, sua alma, e daquilo que o Senhor Jesus nos deu de mais precioso, a salvação. Então preste muita atenção, porque nem todos que estão aqui me assistindo, ou que estão vendo pela internet, são cristãos verdadeiros, são salvos verdadeiros. Portanto, se temos uma só alma, devemos cuidar bem dela. E o fato de ter alguns que estão me assistindo aqui presencialmente e em casa, não serem realmente salvos, não significam que não podem ser. Não significam que necessitam continuar nesse estado. Porque o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. Preste muita atenção. Jesus nos advertiu
que nem todos que afirmam ser cristãos ou confessam o Senhor entrarão no reino dos céus. Isso está em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, No dia do juízo, irmãos, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. São doutrinas que precisam voltar a ser pregadas. Você sabia que é uma doutrina reformada, tão reformada como a justificação pela fé, como a eleição? Sabe qual é? A doutrina da reprovação. Existe inferno, existe condenação, existe crentes que serão reprovados. Porque Mateus 7, 23, Jesus diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é tão bíblico quanto João 3,16. Esse fato então, portanto, escute, este fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como então podemos saber que realmente somos salvos? Como podemos saber que de fato cremos e temos a vida eterna? Por incrível que pareça, muitos cristãos, por mais sinceros e piedosos que sejam, ainda carregam dúvidas acerca da sua conversão. Os verdadeiros salvos, no mesmo texto que Jesus está pronunciando essas palavras, são conhecidos pelos seus frutos. Jesus não disse: pelos frutos os conhecereis. A salvação é uma obra sobrenatural. Batismo, profissão de fé, nada disso confere salvação. Ela não é uma obra cá de baixo, é lá de cima. Não é da terra, é do céu. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Criatura no original, criação. É uma nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Portanto, se formos de fato salvos, então somos novas criaturas. E como provamos que somos novas criaturas? Pelos frutos que nós damos. São os frutos. Eles que evidenciam a nossa salvação. E nesse sentido, o que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina, ela ensina que os cristãos devem se examinarem. É o texto que nós abrimos. Paulo dá uma ordem à polêmica igreja de Corinto e diz: examine-se a si mesmo, teste-se a si mesmo. O que é isso? A Bíblia nos ordena avaliar a autenticidade da nossa fé, da nossa conversão. Portanto, nós devemos fazer constantes exames acerca da veracidade da nossa conversão e da nossa salvação. Você é chamado a fazer isso regularmente. Entretanto, não devemos julgar a nós mesmos de acordo com as nossas próprias opiniões. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade da nossa fé. É a palavra de Deus que qualifica ou desqualifica, aprova ou reprova. Ela não é o que você pensa de si mesmo, é o que a Bíblia pensa de você. Nesse sentido, não existe livro melhor para fazer esse julgamento do que a primeira epístola do apóstolo João. Vamos abrir lá no capítulo 5. Pega Apocalipse e volta que é mais rápido. 1 João.
capítulo 5. Pegar Apocalipse, você volta, dá Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Capítulo 5, verso 13. Olha o que João diz. Estas coisas vos escrevi. Que coisas? A carta, a primeira epístola. A fim de saberdes a finalidade da carta. Estas coisas vos escrevi, a carta de 1 João. A fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O que João está dizendo? A grande finalidade da primeira epístola é mostrar quem é salvo e quem não é. A primeira epístola contém testes da salvação, marcas do verdadeiro salvo. Ela foi escrita com essa finalidade. E hoje eu quero, se o tempo permitir, mas vou passar bem rápido, extrair da epístola 10 testes para nós avaliarmos a nossa conversão. Paulo não ordena que nós examinemos? Sim. Vamos fazer isso com base no quê? Na palavra de Deus. E qual texto nós vamos usar? A primeira epístola de João. Ela vai mostrar alguns testes para sabermos se somos salvos ou não. E enquanto eu expor cada um dos testes, você vai fazer um paralelo, uma comparação com a sua vida. Ok? Vamos então para o primeiro teste. Abra no capítulo 1 de 1 João. Minutinho, que eu estou usando essa Bíblia do Hernandes aqui, mas olha lá, dando propaganda de graça para o príncipe. Quantos amam o príncipe aí? Diz amém. Amém. Ele é querido, né? Então, é que as minhas Bíblias é simples, aquelas de R$10, sabe? Rapaz, é que a Bíblia tem mais estudo do que Bíblia. Começa assim, fazendo piadinha, porque eu sei o que vem pela frente, tá? É uma estratégia minha. Começa rindo, termina chorando. Vamos para o primeiro teste. Primeiro teste. Os verdadeiros cristãos caminham na luz. 1 João 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, são termos para dizer, se dissermos que somos salvos e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, não somos salvos. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, somos salvos. Primeira evidência, vamos lá, presta atenção. Deus é luz. Uma das interpretações é que Deus é santo, sem pecado. Mas João quer dizer algo mais que isso. Deus é luz, porque os gnósticos do primeiro século diziam que o conhecimento de Deus estava velado, oculto, e ninguém podia alcançá-lo. E João vai dizer, não, Deus é luz, Deus não está oculto, Deus se revelou, revelou seus atributos e revelou sua vontade através de duas formas: revelação geral, a sua criação, e revelação especial, a sua palavra. Qual é o primeiro teste da salvação? Deus é luz. Aquele que diz estar nele e anda na luz é salvo. O que é isso? Andar de acordo com aquilo que Deus revelou de si mesmo. Andar de acordo com o que Deus revelou em sua palavra. Andar de acordo com a vontade de Deus revelada. Essa é a primeira marca do salvo. Até vir a fé,
ele não conhecia a verdade, ele não conhecia Deus, os mandamentos. Quando ele se converte, os olhos dele se abrem, Deus se revela, sua vontade, seus mandamentos, sua palavra. E o crente verdadeiro agora anda de acordo com a vontade de Deus revelada. Agora o texto ainda diz aqui, ó. Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. O que é isso? Se dissermos que somos salvos e vivermos uma vida que contradiz o que Ele revelou, não somos salvos. Se dissermos que somos crentes, mas tivermos um estilo, a palavra andarmos, peripateio, que quer dizer... E essa palavra está no presente contínuo, um andar constante, fala de estilo de vida. Se eu disser que sou crente, mas tiver um estilo de vida que contradiz aquilo que Deus revelou de si mesmo, ou que revelou na sua palavra, eu não sou crente. O crente verdadeiro anda de acordo com a vontade de Deus revelada. Ele agora anda debaixo de uma nova verdade, de uma nova cosmovisão, de um novo conceito. Não vive mais segundo os padrões do mundo. Primeiro teste. Segundo teste. Os cristãos verdadeiros têm comunhão com outros cristãos. Verso 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Segundo teste, mudança no círculo social. Comunhão aqui, grego, koinonia, fala de relacionamento, vida comum, vínculos, pactos, aliança. As minhas relações interpessoais antes da conversão é com uma classe de pessoas, com pagãos, com caídos, com ímpios. Após converter, eu não mantenho mais intimidade com incrédulos, há uma ruptura com incrédulos, com ímpios, com pagãos. Agora minha intimidade, minhas alianças e vínculos são com outros cristãos. O que é engraçado hoje é que tem muitas pessoas na igreja, se dizem cristãos, mas os melhores amigos são ímpios. Os seguidores no Instagram são ímpios. Ela abre o coração com ímpios. Crente gosta de estar na presença de outro crente. Crente ora junto de crente, passa junto à noite no hospital com crente, faz uma reforma em casa com crente, faz atividades com crente. Quais são os seus vínculos? São com outros crentes, você tem comunhão, você nutre intimidade, você tem laços, você tem vínculos, alianças inquebráveis com outros cristãos. Timothy Dwight expressou seu desejo de servir ao Senhor por meio da comunhão e da igreja, quando escreveu: amo tua igreja, ó Deus, suas paredes diante de ti estão queridas como a menina dos olhos teus, gravadas na tua mão. Por ela minhas lágrimas serão derramadas, por ela minhas orações serão elevadas, a ela darei minhas labutas e cuidados, até que estes sejam findos. Olha Atos 2:42, depois que aconteceu a conversão. Olha só, o Espírito Santo é derramado, Pedro prega um sermão, almas e almas se convertem. A Bíblia diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Havia em todos eles um profundo temor. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam suas propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do todo o povo. Isso aqui
era a rotina da igreja primitiva. Eles estavam juntos, comendo em casa, cultuando no templo juntos. Eles estudavam a Escritura juntos, eles tinham vínculos, comunhão. Os crentes de hoje não têm amizades. Os crentes de hoje só se veem no domingo, oi, oi, tchau. Não nutrem relacionamentos diários, profundos. O verdadeiro crente anda com outro crente. Terceiro teste: os cristãos verdadeiros são sensíveis ao seu próprio pecado. São sensíveis ao seu próprio pecado. Capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que é isso? Olhe para mim, os cristãos são imunes ao pecado? Não. Os cristãos pecam? Pecam. Mas, conjunção adversativa, entretanto, eles não ignoram seus pecados. Eles reconhecem que são pecadores. Eles são sensíveis aos seus pecados. Olha só o texto, se dissermos que não temos pecado, aquele que não reconhece o seu próprio pecado, aquele que nega o seu próprio pecado, aquele que não é sensível ao seu próprio pecado, aquele que não admite o seu pecado, aquele que justifica o seu pecado, é uma evidência poderosa que ele não é salvo. Qualquer um que crê no Senhor precisa fazer o quinto pedido do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Provérbios 28:3 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Agora, se confessarmos o nosso pecado, Ele reconhece, Ele não passa batido pelo seu próprio pecado, Ele discerne, Ele sente, Ele é sensível, Ele reconhece, Ele admite, Ele percebe. Ele não é indiferente ao pecado, e quando Ele percebe, Ele manifesta isso em confissão. Ele não consegue, quando Ele está envolvido em práticas pecaminosas, Ele sente um pesar e invariavelmente isso converge em confissão, como o publicano que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Reconhece. Ele não justifica. Igual o irmão André já estudou a história dele, do Missões Portas Abertas, o contrabandista de Bíblia na cortina de ferro. Estava numa conferência e uma mulher se levantou para falar os pecados dele. E falou: eu tenho uma lista de pecados para falar desse homem. E alguém foi interromper a mulher. O irmão André: não, deixa que fale. Você fez isso. Ele: e o que mais? E ela: isso. E o que mais? Você é culpado disso. Acabou? A mulher: acabei. Pois a senhora esqueceu de comentar mais esse. Sou muito pior que a senhora pensa. Reconhece, ele é sensível. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento e pela confissão. A palavra confissão quer dizer homologueio, que quer dizer dizer a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. Quando o crente peca, e a Escritura aponta que ele pecou, o Espírito Santo incomoda dizendo que ele pecou, ele faz o que? Ele diz a mesma coisa que o Espírito Santo. Ele reconhece: sim, Espírito Santo, eu pequei. Sim, Escritura, eu pequei. Reconhece, sensível, chora pelo pecado. Spurgeon diz: o pecado que era nossa alegria, agora passou a ser nossa tristeza. Pastor Erival, os crentes pecam hoje, saem do motel adulterando e tomam banho e dormem tranquilos. Passam um cheque sem fundo, se prostituem com a internet e não sentem nada e vêm num culto com a cara lavada e levantam as mãos e oram. Que isso? O crente verdadeiro conta uma mentirinha boba no trabalho, no telefone. Contou, desligou, volta lá. Passa 5 minutos, 10.
20, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus, Senhor, eu traí o Senhor. Ele sofre, ele sente, eu pequei. Ele confessa e se arrepende. Quarto, vamos caminhar, aquele relógio está maluco, não para. Os cristãos guardam, praticam os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2 agora, verso 3. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, eu sou salvo, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, não é salvo, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele, ou seja, nisto sabemos que somos salvos. Até aí. Vamos lá então. Quarto teste. Escute, esse é um dos mais importantes. O verdadeiro crente aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. Ele sujeita cada aspecto da sua vida às Escrituras. Ele se torna um cristão bíblico. Tudo que ele vai fazer, como ele usa a boca, ele usa conforme a Escritura manda. Como ele se veste, conforme a Escritura manda. Como ele lida com dinheiro, conforme a Escritura manda. Como ele educa os filhos, trata a esposa, gere os recursos, conforme a Escritura manda. Novamente, ele sujeita cada detalhe da vida, cada aspecto da vida, aos mandamentos divinos, aos princípios divinos. O crente verdadeiro, tudo que ele vai fazer, ele sempre faz primeiro essa pergunta: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Ele vai fechar o negócio e ele pergunta: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vai comprar uma roupa, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vai usar o dinheiro, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A vida cristã verdadeira é marcada pela obediência aos seus mandamentos. É assim que a igreja de hoje tem feito. É impressionante como as pessoas fazem contratos, negócios, casam, descasam, fazem do diabo e não consultam as Escrituras. Não veem o que as Escrituras dizem. Ele sujeita, meu irmão, cada aspecto da sua vida aos mandamentos. Vamos agora para o quinto. Os cristãos procuram andar como Cristo andou. 1 João 2,6 diz o quê? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Fala, vixe, aí está difícil, hein, pastor? Veja só, a grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como seu mestre. Eles desejam imitar Cristo em tudo. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo declarou em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é isso? É o quinto teste. O crente deseja andar como crente. Vou te dar um exemplo. Vamos ver a história de um fazendeiro. Um senhor que tem um filho, que cuida da sua fazenda. Um homem alto, forte e robusto. Cuida do gado, cuida das suas lavouras, dirige o trator, alimenta o gado. E o seu filho, ele vê o pai acordar todo dia, e o pai levar ali baldes, de ração para os animais, e cuidar. Aí vem o filho de 7 anos, e pega os baldes, e tenta imitar o pai em tudo que ele é, mas todo desengolçado, deixa de roubar, e no final, metade fica pelo caminho. Todo mundo que olhar aquele menino vai dizer, ele errou, ele não conseguiu, mas é nítido o esforço daquele menino para ser conforme o pai dele. Os ímpios, quando te veem, diz, apesar de fraco, limitado, é nítido o esforço desse menino, desse homem, dessa mulher, para ser igual a Cristo.
Ele imita, andou como ele andou. O que é isso? Cristo foi misericordioso. O crente tenta ser misericordioso com seus inimigos. Cristo foi humilde de espírito. O crente procura imitar sendo humilde de espírito. Cristo se abnegou, foi generoso. O crente tenta ser abnegado e generoso. Copia o seu mestre. O que vemos hoje são crentes arrogantes, materialistas, soberbos, vaidosos. O que é isso? Seu Senhor não teve nada disso, não. Que negócio é esse? Uns crentes soberbos, individualistas, coisas esquisitas. Eles têm tudo, eles têm umas cabeças gordas, têm 11 títulos de doutorado. São uma coisa assim, gigantesca, mas tudo que eles não são, é parecidos com o Senhor. Sexto, esse aqui, ó. Os cristãos verdadeiros amam outros cristãos. Capítulo 9, capítulo 2, 1 João 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, estar na luz, convertido. E odeia seu irmão, até agora está em trevas, não é convertido. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, é salvo, e nele não há tropeço. Verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Aqui, não está falando do próximo. Temos que amar o próximo? Temos. Amar todos os homens? Temos. Aqui o termo é específico, é outros irmãos na fé. O cristão verdadeiro ama outros cristãos, se compadece da necessidade deles, sofre por eles, ampara eles, se preocupa com o seu bem-estar, é misericordioso para com eles. Essa é uma das maiores evidências da salvação. Aquele que diz estar na luz, que diz ser salvo, e odeia seu irmão, ou seja, não demonstra amor por ele, até agora está nas trevas, é ímpio. 1 João 3, 14 e 18 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, somos salvos. Como? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só que coisa forte. Amor aos irmãos. Pastor Ival, mas tem crente, eles gostam de tudo, eles só não gostam de outros crentes. Esse povo, esses crentes, falta fazer igual o Kiko, gentalha. Crente. Gosta de vir na igreja, o culto, só a tristeza dele, mas lá vou encontrar crente. Tem gente que tem isso sim, repulsa. Não, o crente verdadeiro ama outro crente, encontra com ele em outro continente, percebe que é irmão, o sorriso já abre, seja bem-vindo, e começam a trocar experiências e ama aquele cristão. Paul Washer conta um testemunho sobre este texto assim: a mulher dele vai no supermercado, faz compras, está sozinha, ela vai sair no estacionamento, está colocando a compra no carrinho, de repente passam 2 assaltantes, começam a roubar e violentar. E tem um crente que conhece ela, passa, vê ela e não faz nada. Ele diz assim: eu vou procurar esses assaltantes e vou pegar eles. E depois que eu pegar eles, eu vou pegar você, crente, que viu minha mulher sofrer e não fez nada. Salvação, amor ao crente, verdadeira conversão. Mateus 25, 33 a 40, o que diz? E porá as ovelhas no sua direita e os cabritos à sua esquerda. E as ovelhas dirá assim, vinde benditos meu Pai, para o reino que fosse preparado para vós, porque tive sede e me deste comer, tive fome e deste beber, tive nu, me vestiste, fui prisioneiro e me visitaste. Todo mundo pensa que esses versículos são usados para fazer obras sociais. No contexto do primeiro século, o que acontecia? Quando um cristão era preso, porque era contra o Império Romano, o cristianismo, então ser cristão já era motivo de ser preso,
ele era preso numa masmorra, sem direito a comida, água e vestimenta. Para ele ser alimentado, a família ou alguém deveria levar para ele. Então, muitas vezes, eles estavam cultuando ao Senhor de forma clandestina, e um deles era pego, preso. Então, a comunidade se reunia e dizia: o irmão está preso, precisamos de roupa, de alimento e de cuidados. De repente se levantava um na comunidade e dizia: eu vou lá e levo para ele. Então o líder dizia: mas tem um negócio, se você for e levar para ele, e for identificado como cristão, você será preso junto com ele. Você está disposto Você está disposto, no seu desejo de suprir a necessidade dele, ser pego e ser preso com ele? Sim, eu estou. Isso é amar os cristãos, dar a vida por eles, sofrer por eles, se colocar no lugar deles. O verdadeiro crente faz isso. Sétimo, estamos terminando. Sétimo teste: os cristãos não amam o mundo. 1 João 2, 15 e 17. Vamos ver o que diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. O que é mundo aqui? A palavra mundo tem um significado, cosmos, a criação. E o outro significado é sistema, ideologias, conceitos dessa era caída dirigida pelo diabo. O ímpio, ele ama o mundo. O que é isso? Ele abraça suas ideologias, seu estilo de vida caído, pagão. Quando há conversão, há uma ruptura com o sistema, e o crente não ama mais as ideologias, filosofias e o estilo de vida ímpio. Amar quer dizer acolher com alegria, aquele que cria vínculos e tem devoção leal. O verdadeiro crente não ama. Irmãos, nós estamos falando de hoje uma igreja brasileira nominal. Professam a fé em Cristo, tomam ceia, mas se vestem como ímpios, falam como ímpios, educa seus filhos com os postulados ímpios, usa o dinheiro de forma ímpia, mundana, pagã. Não, quem dita nossos conceitos e valores é a palavra de Deus, e não é esse sistema caído. O amor do mundo, o amor ao mundo e o amor ao Pai não podem coexistir lado a lado. O cristão amará um deles e odiará o outro, mas não pode amar os dois ao mesmo tempo. Oitavo, estamos terminando. Os cristãos se purificam. Capítulo 3, 1 João 3, verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Gente, o crente verdadeiro procura crescer em santidade, em pureza moral. Estava vindo no caminho com um dos meus discípulos, pessoas que eu instruo. Eu estava explicando isso aqui. O que tem faltado para a igreja, muitos cristãos, é gravidade. É um cristianismo, sim, é o Jesus, mesmo Jesus de todo mundo, a mesma Bíblia, mas uma coisa rasa. Não há gravidade quando se fala do inferno, não há gravidade quando se fala do pecado, não há gravidade quando se fala de Satanás. Gente, a nossa fé é grave, a nossa fé é solene. Gente, os mandamentos são graves. Não dá para viver uma vida água com açúcar. E o crente verdadeiro trabalha para sua purificação, sua separação. Ele é distinto.
E o texto diz, assim como ele é puro, João aponta para o referencial, assim como Cristo é puro, seus seguidores também devem buscar pureza. Deixa eu te dizer, não dá para sentar na televisão e rir das mesmas porcarias que os ímpios riem. Não dá para frequentar os mesmos lugares que os ímpios frequentam. Não dá para minha boca pronunciar as mesmas palavras dos ímpios. Não dá para usar, sabe? Eu fico pensando como é que a indústria têxtil está sobrevivendo, que as mulheres hoje cada dia usam menos roupa. Sabe, 3 centímetros ali, 1,5 está vestida. E coisa que é essa, Jeová? Pega o histórico do celular desses crentes, veja onde eles trafegam, veja as conversas nos contatos. Meu irmão, é de causar náuseas. O verdadeiro crente não, ele foge do pecado, ele tem nojo do pecado, ele busca a pureza. 9, quanto que está o placar aí? Brasil e Alemanha? Vai sair o gol do Oscar agora mesmo. Os cristãos não se entregam ao pecado como estilo de vida. Capítulo 3, verso 4. Olha lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Novamente. Você vai responder, os cristãos pecam? Pecam. Caem? Caem. Tem o pecado como estilo de vida? Absolutamente. O pecado é um acidente. Sabe o que é interessante, Erival? Esses crentes convertem e falam assim, pastor, eu mudei minha relação com Deus. Aí o pastor responde, e a sua relação com o pecado? Você mudou? Mudou a relação com Deus? Que gracinha. E com o pecado? Mudança do... O pecado, quando eu estou no mundo, é estilo de vida. Ele é praticado deliberadamente, com prazer. Depois que a conversão, o pecado é um acidente. O pecado acontece com uma queda e eu me entristeço profundamente. A Bíblia diz que o que é gerado nele é a divina semente. A semente nova não pode produzir mais esse estilo de vida. Se eu fui regenerado, se eu recebi um novo coração, o que sai de mim não pode ser mais pútrido, mas santo. O pecado não se origina de Deus, pois nele não há absolutamente nenhum pecado. Então uma pessoa que é nascida de Deus e possui a natureza de Deus, não pode viver pecando. 10º e último teste, não vai estar nesse livro, mas eu vou citar, está em Hebreus 12. Ele passa pela disciplina amorosa. Deus exorta, corrige, castiga todo aquele que ele tem por filho. A disciplina. Quando um crente, estava conversando também com esse mesmo jovem. Sabe quando é a prova que um crente não é crente? Quando ele faz o que ele quer e Deus não impede. Deus não disciplina. Deus o entrega. Deus dá o que ele quer. Quando é um filho verdadeiro e desvia, o pai vai lá e traz de volta. Disciplina. Ele exorta. Ele disciplina. Amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó, que ele amou, apanhou, sofreu. Esaú, que ele aborreceu, soltou. Não teve nenhum problema. Irmãos, esses são, muito rápido, porque o Orival não me dá mais de 30 minutos, 10 testes da verdadeira conversão. O irmão pode começar a tocar um teclado aqui, eu vou terminar. 10 testes. Avalie a sua vida agora. Estamos falando de vida ou morte, céu ou inferno. Como ficou a sua relação com os 10 testes? Como ficou?
Quais foram os paralelos que você traçou? Reveja agora. É a Bíblia quem diz. Eu não interpretei, eu só citei. Examine-se, pois, a si mesmo para saber se estáis na fé. Você foi aprovado ou reprovado por esse teste. Seja franco com você. Seja sincero com você. E eu ainda vou te mostrar a misericórdia dessa pregação. Não, o senhor veio aqui para condenar todo mundo, como é que misericórdia? Se alguém tem uma falsa segurança da salvação, ou seja, não é salvo, mas pensa que é, ele não vai ser levado a buscar. Mas quando ele é confrontado e convencido, eu de fato não sou salvo, então agora ele humildemente vai se lançar aos pés da cruz e dizer: salva-me, Senhor, perdoa os meus pecados, me dê a vida eterna. Nós vamos fazer isso, fecha os olhos, curva a cabeça, vamos orar agora. Faça uma avaliação de si mesmo. Esqueça do horário, esqueça de quem está ao seu lado. Pense que o seu dia pode estar chegando. Para onde você vai se hoje for seu último dia? Se Deus recolher você hoje, para onde você vai? Se você não tem a vida eterna, peça a vida eterna a Ele agora. O que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vá até Ele. Confesse seus pecados, se arrependa e creia nele como Senhor e Salvador. Diga: eu vou à cruz e não saio de lá, Jesus, até que tu me dê a salvação, o perdão, a redenção. Vá, meu irmão, até lá, resolva isso hoje, resolva a condição da sua alma hoje. Espírito Santo, essa obra não é nossa. Não basta o nosso querer e nem os meus apelos frenéticos. Ele, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se há alguém entre nós que não é seu, Jesus, que não foi salvo, convence-o, transforma-o, perdoa-o, abra os seus olhos para que veja a sua condição e abra o seu coração para que recorra a Ti com fé e aos pés da cruz deposite os seus pecados e receba a misericórdia divina e passe da morte para a vida e seja declarado legalmente justo no tribunal do céu, e que hoje Deus e os anjos festejem a entrada de mais um justo passando pelas portas celestiais. Salva, Jesus, salva homens, salva mulheres, Jesus, salva crianças, Jesus, salva, Jesus. Esse mundo está perdido, está chegando ao seu fim, Senhor. Não há mais esperança nas autoridades, nos poderes, não há mais esperança. A sociedade se corrompeu, o gênero humano se degradou. Só em Ti a esperança, só em Ti a salvação. Sei que não merecemos, sei que essa terra merece o seu desprezo e o seu juízo pelos atos descarados de blasfêmia contra Ti. Mas Tu és longânimo, tardio em se irar. Eu não vou a Ti fiado nas minhas muitas justiças, mas nas Suas muitas misericórdias e o Seu incondicional amor. Salva, salva, em nome de Jesus. Amém.